O resultado entre Sol e Júpiter chegou e no dia 7 de dezembro fica claro e evidente se vamos colher frutos positivos ou o que a gente ainda precisa fazer. Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. O efeito principal que Júpiter traz para o Sol é da expansão, do crescimento, de tudo aquilo que é benéfico, né, da nossa essência, irradiar a nossa luz, irradiar nosso brilho, trazer isso à tona, beneficiando, mas também, né, para o positivo e para o negativo, porque o Júpiter expande para os dois lados. Por isso a gente precisa se atentar e ter o máximo de clareza possível para lidar com esse movimento. E há um tempo atrás eu tinha falado um pouco sobre o Sol da astrologia e o mito do Sol, né? Porque a gente conhece muito o deus Apolo e na época cheguei a falar um pouco sobre o Sol Invictus dos romanos. E aí, fazendo mais pesquisas, eu descobri, né, que o Sol para a mitologia grega ele é baseado no titã Hélio. Era exatamente isso. Hélio vinha com a sua carruagem puxada por cavalos de fogo, trazia o dia, né, fazia o ciclo ali do dia e finalizava durante a noite. Associado à visão da verdade, né, da luz que tudo revela. Mais tarde ele foi sincretizado com Apolo, aí sim, né, para os romanos vira o Sol Invictus, né, cultuado na Roma antiga. E aí o paralelo na tradição hindu é com Súria, né, que uma das suas primeiras aparições é no texto Rig Veda, um dos textos mais antigos dos Vedas. Ele era filho de Aditi, né? E durante uma guerra, a mãe de todos os deuses, que é Aditi, vai até o Deus Sol e pede que ele nasça de seu ventre. Após um período aí de 7 dias de adoração, o Deus Sol concede a Aditi o seu pedido, mas ela só poderia dar luz a uma milésima parte do todo ser ali do Deus Sol. Afinal, né, ele é o Deus Sol e não teria como. Daí nasce Súria, e do olhar de Súria, os inimigos são derrotados. Os Adityas, ou os filhos de Aditi, reconquistam seu lugar no paraíso. E a partir daí eles venceram a guerra, né? Então Súria passa a ser invocado como fonte da vida, como sabedoria, como dissipador da escuridão, né? Aquele que irradia a luz. Vale ressaltar que na Índia a tradição astrológica ainda é viva, inclusive dá nome aos dias da semana e existem os templos de adoração aos planetas. Tanto o Hélio, o Titã, quanto o Súria, eles percorrem os céus com suas carruagens puxadas por diversos cavalos. Às vezes são cavalos de fogo, às vezes é um cavalo de 7 cabeças, e tudo isso é um grande paralelo também com o deus Ra, o deus egípcio do Sol. Então a tradição solar sempre traz isso, e daí, né, que a gente incorpora toda essa importância para o Sol da astrologia. Vou deixar aqui o vídeo da conjunção, que foi quando começou esse ciclo, porque eu não cheguei a gravar o vídeo da quadratura, né? Agora a gente está chegando ao auge, seria legal entender como tudo isso iniciou. Tá aqui também as datas deste ciclo, né? Um ciclo que vai até 2025 para a gente se atentar e aproveitar um pouco mais. Quem tem no mapa astral a oposição entre Sol e Júpiter precisa ter uma certa atenção, principalmente para a questão da sorte, né? Às vezes é uma pessoa que não, a princípio não tem tanta sorte, porque a oposição é um aspecto tenso. Ao mesmo tempo, Júpiter está expandindo ali a energia solar, as vontades, os desejos, as características, mas essa pessoa precisa se esforçar um pouco mais para conseguir usar isso ao seu favor. Como que ela pode fazer isso? Na verdade, é indo além das dificuldades, olhando para as vulnerabilidades, né, trazendo uma expansão de si, daquilo que é sua essência. Então tem que se conhecer muito bem, conhece-te a ti mesmo, né, para que ela consiga se atentar para essas vulnerabilidades e evitar essa manifestação negativa. Porque a hora ela pode acreditar que tudo vai dar certo, que como se fosse ali um grande salto de fé. Outra hora ela acha que a essência ali não é o suficiente, então fica nessa oscilação. É um cabo de guerra. Ora acredita em si, ora acredita na vida, nas forças e tudo mais, mas sempre experimenta esses momentos de dificuldade. Mas vale lembrar
E é por isso que eu tô falando, né, que tem que olhar para as vulnerabilidades, porque é onde dá para aproveitar a energia de Júpiter. E se você se identificou com algo ou ficou com dúvida, chama no WhatsApp, marca sua consulta. Eu ainda não sei se eu vou abrir a agenda para janeiro para consultas, tem algumas coisas que eu preciso fazer, então aproveita, tá terminando o ano, são as últimas datas, corre lá e me chama para marcar sua consulta. Então vamos dar uma olhada na mandala bem rapidinho para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Sol e Júpiter chegam ao auge, a colheita, trazendo à tona os resultados, né? Uma tensão a partir de agora, acontecendo no dia 7 de dezembro, às 17h57 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Então tá aqui o Sol a 16 graus de Sagitário e o Júpiter a 16 graus de Gêmeos. Júpiter que rege Sagitário, né? Então a gente tem aqui nessa oposição uma energia muito forte. E o grande detalhe desse dia 7 é que não somente a gente vai ter a oposição entre Sol e Júpiter, mas também o Netuno tá ficando direto. A gente vai falar sobre esse movimento em outro vídeo. E também tá se iniciando um novo ciclo entre Plutão e Vênus. Então é um dia de muita força, né? A gente precisa se atentar. O Marte ficou retrógrado no dia anterior e agora vem o Netuno mudando de movimento. Então é um dia que a gente precisa ter uma atençãozinha aí a mais. Nós vamos falar de cada um dos movimentos separado, mas entender cada um deles vai ser fundamental e trabalhar cada um deles da melhor forma possível, do jeito que der também, né? Aqui a oposição a gente tem que se atentar para essa gangorra, né? Porque é o auge, a colheita tá trazendo os resultados, muita coisa vai ser revelada a partir de agora. O que foi positivo vai vir à tona, como eu já falei, o resultado vem na medida daquilo que a gente plantou e na medida daquilo que foi desenvolvido. Então, será que foi o suficiente? Eu falo sempre que o aspecto de oposição, que a gente chama de colheita, né, porque é o momento que traz tudo à tona, que revela pra gente, é hora da gente também olhar, ver o que foi feito e dar um gás a mais ali naquilo que ainda precisa ser feito. Então, não é que terminou, o ciclo só termina, vocês viram lá na data, na nova conjunção. Então, aqui a gente precisa, né, se atentar um pouco mais para isso. O Sol e Júpiter, então a gente tem esse jogo de que muitas vezes a nossa essência quer crescer, quer expandir, quer ampliar os horizontes, mas também depende do que? Do Júpiter, que está retrógrado, né? Então é a revisão dos temas de Júpiter ainda continua, um Júpiter que está passando em Gêmeos. Vocês podem ver aqui que ele está oposto ao signo que ele rege, que é o Sagitário. Para que a nossa essência possa florescer, possa irradiar, conforme a energia que o Sol mostra, né? O Sol, Hélio, Súria, o Sol Invictus mostra, a gente precisa ampliar horizontes, a gente precisa enxergar além, e além daquilo que tem no nosso entorno, que é muito bem conhecido. É atirar a flecha ao longe, como eu sempre falo para o signo de Sagitário. A dificuldade é que com Júpiter em Gêmeos, a gente tem tantas ideias que às vezes fica difícil aprofundar em algum tipo de conhecimento que poderia ajudar nesse momento ali da expansão solar. Então vale a pena também entender, trabalhar um pouco com a racionalidade, do fluxo ali dinâmico, né? Mas também trazendo o otimismo de vivenciar a si mesma, de trazer a sua essência à tona, irradiar seu brilho e ocupar seu lugar no mundo, que essa é a grande função. A gente vai ter que falar das ilusões, porque ali também o Netuno está mudando, né, de movimento hoje, então temos que nos atentar para isso. Quais são as fantasias, as miragens, os dissabores que a gente terminou a revisão de Netuno. Nesse momento pode ser que a sensação de frustração seja tão intensa que a gente não consiga aproveitar ali a boa sorte que o Júpiter está trazendo para nós. Se expandiu a dificuldade, olha para essa dificuldade, atua de fato ali. Então eu acho que as minhas características eu não tenho tanta certeza, ou Júpiter em Gêmeos me trouxe tanta dúvida, então vale a pena dar uma aprofundada nisso, né? Pegar um ponto específico que você sente que não está tão segura de si e melhorar aquilo ali para que você utilize o benéfico a seu favor e vivencie essa expansão positiva
que é o que o Sol com Júpiter pode trazer. Ainda tem uma quadratura com Saturno, né? Teve uns dias antes que foi esse aspecto, ficou exato. O vídeo está aqui no canal para quem não assistiu. Então, tudo que tem que ser feito aí de horizontes, de otimismo, de fé, né, de acreditar em si mesma, que é um desafio aqui com essa oposição, também precisa ser feito conforme a energia de Saturno, com responsabilidade, trabalhando, né, passo a passo, com maturidade, né, respeitando muitas vezes o tempo, que não é o nosso. O Júpiter traz esse otimismo, mas muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça já de imediato. E o ascendente a 10 graus de Gêmeos, pedindo que a gente incorpore também um pouco desse fluxo, dinamismo, dessa racionalidade que pode ajudar a lidar com essa pressão interior. Lá no meio do céu aparece o signo de Peixes, trazendo amor incondicional, trazendo, né, o oceano quase infinito de possibilidades, imaginação, criatividade, sensibilidade, que pode ajudar também a gente descobrir quem a gente é. Mas a gente não pode se perder nessa miríade quase infinita de possibilidades. Por isso que eu falei lá no início, é conhecer a si mesma, para não se perder e principalmente não sofrer os efeitos negativos. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí nesse período. Para fechar, a gente vai falar das notícias que aconteceram no dia da quadratura, que foi lá no dia 12 de setembro, quando esse aspecto começou a desenvolver, o que estava acontecendo e o que a gente pode aproveitar. Lembrando que a maioria das notícias são tiradas do ICL, o link tá aqui na descrição para cada uma delas, para quem quiser ler, tirar suas próprias conclusões. A primeira que eu separei, porque foi um período que a gente estava falando muito sobre a questão climática e tinha acontecido uma chuva preta, né, no estado de Santa Catarina, e estava previsto que essa chuva cheia das fuligens, das queimadas, né, que destruiu boa parte aí da nossa mata, ia cair em outros estados também. Então, nesse dia, a gente via que havia uma preocupação, né, inegável, óbvia, com o meio ambiente. Onde será que isso foi parar? Né? Com a mãe natureza. Onde será que isso foi parar? Voltou a chover. Mas será que caiu no esquecimento? A gente tem que se atentar e cobrar isso também. Porque o Júpiter e o Sol estavam deixando isso muito claro, a expansão negativa desse descaso geral com a natureza que a gente tem no Brasil. Então é importante também olhar por esse lado. No mesmo dia, São Paulo tinha registrado o recorde da pior qualidade do ar no mundo inteiro. Então, mais uma vez, questões ambientais. Muito por conta das fuligens, das queimadas, é claro, que liberam gigantescas quantidades de gás carbono que estavam armazenados, são jogados na atmosfera, e isso vai para onde? Vai para os nossos pulmões. É mais um indício aí de que a gente precisa se atentar. A deputada federal Gleisi Hoffmann tinha protocolado um projeto de lei proibindo a propaganda, o marketing das bets. Né, teve cobertura aí das grandes mídias já falando a respeito. A gente está vendo que as bets saíram no controle e nesse disso estava também envolvido, e tem tudo a ver com Júpiter, porque traz muito essa questão do jogo, né? Principalmente quem tem esse aspecto de oposição, geralmente não são pessoas que se dão muito bem aí no mundo dos jogos, não, dos jogos de azar, né? Das loterias, enfim. Então vale a pena também atentar para isso, para ver se isso vai avançar como medida aí para barrar esse avanço de algo que já representa 1% do PIB nacional. Também nesse dia, a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte tinha aprovado um projeto de lei para mudar o nome de uma avenida que levava o nome de um general envolvido no golpe de 64. Essa medida não foi para frente, teve uma repercussãozinha nos últimos dias até, porque o prefeito reeleito Fuad tinha barrado, né? Ele vetou, na verdade, esse projeto de lei, falando que a avenida lá, que levava o nome do general, já tinha mais de 10 anos e precisava de um abaixo-assinado da população se manifestando a favor da mudança. Então vamos ver também para onde isso vai, porque é algo que envolve um senso de justiça, né? O legado do golpe de 64, de todo o período da ditadura militar no país,
Então a gente está vendo agora, está vindo à tona, né? A gente está lidando com isso ainda. Vale repensar essas homenagens, né, a essas pessoas que participaram desse período triste da história brasileira. Então é isso, né? Fiz um apanhado aqui, tem muito mais notícia, coisas acontecem, né, o tempo todo, mas isso é o que eu consegui pincelar ali de Júpiter e Sol para a gente se atentar. Então muita coisa, né, envolvendo jogos e tudo mais, e agora a gente chegou ao auge para ver para onde a gente está arrumando. Mas o principal nas nossas vidas, aí no nosso mundinho, né, o principal é a gente olhar as vulnerabilidades, atuar para que aquilo seja melhorado e a partir dali a gente ter uma expansão positiva, vivenciando tudo que o Júpiter traz de benéfico. Porque mesmo por mais que eu fale aqui que a gente precisa lidar, né, com o aspecto positivo e o negativo, que o Júpiter é dessa natureza, quando a gente atua, né, e encara as nossas vulnerabilidades, se atentando para as dificuldades, como eu falei, às vezes falta acreditar em si, acreditar em quem você é, ele vem e potencializa isso. A gente só tem a manifestação negativa quando a gente acaba não fazendo nada. Então, para aproveitar, é importante enxergar, se conhecer e tomar iniciativa para curar muitas vezes aquilo que não tá legal em si mesmo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.